Saudações, como vocês estão? Nesse nosso vídeo, vamos discutir uma questão muito fácil da prova Enem de linguagens, né, do ano de 2020, a questão 44. Para essa questão, vocês perceberão que é necessário leitura de texto multissemiótico, mais especificamente de texto de linguagem mista, e também vocês observarão que a compreensão e a inferência se tornam elementos essenciais para a sua resolução. Bora para a questão. Questão 44 nos apresenta um gênero textual, né, que foi extraído do site acontecendoaqui.com.br. Esse gênero, ele apresenta, né, estruturalmente uma linguagem mista, ou seja, uma linguagem não verbal realizada por meio de uma fotografia, de uma imagem, e nessa imagem nós temos um homem e uma mulher de meia idade, felizes, brancos, sorrindo, né, rodeado por 4 jovens, né? Observem, são jovens com características diferentes, né, que nem sempre apresentam as mesmas características físicas do casal de meia idade. Observem, então, que todos eles estão com um sorriso de felicidade, né, de alegria estampada no rosto. Além disso, quando analisamos, então, os elementos não verbais que compõem o texto, como um casal de meia-idade no centro da imagem, rodeado por jovens, nós precisamos também, então, vincular essa imagem não verbal com a linguagem verbal. Então, vejam à esquerda, né, à minha esquerda. André, adotado aos 15 anos. Observem o perfil do André. Olhinho mais puxado, né? Um rapaz de pele mais latina, né? De características mais latinas. O Rodrigo, adotado aos 13 anos. O Guiomar adotou aos 29 anos, né? Então, o pai, né? O homem que nós vemos aqui no centro do grupo. O Bruno ganhou novos irmãos a partir de 3 anos. Então, o que a gente infere? Que o Bruno é filho legítimo de Guiomar e Débora. A Débora adotou aos 27 anos, né, o seu primeiro filho. E depois o Francisco, adotado aos 8 anos de idade. E embaixo, na parte inferior da fotografia, do texto de linguagem não verbal, de linguagem mista, nós encontramos, né, em letra de destaque, adoção. Para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. Então, prestem atenção às informações que o texto verbal traz quando relacionado às informações do texto de linguagem não verbal, a imagem. O texto, então, trata do tema adoção, de um casal que desde sempre passou a adotar, né, pessoas, no caso, rapazes, desde sempre, desde quando o casal ainda era jovem, ela com 27 e ele com 29 anos de idade, para além do filho que eles já tinham, um filho biológico. Ok? Nessa campanha publicitária é um texto de publicização, não é isso? A imagem da família e o texto verbal, então, o texto de linguagem não verbal e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de que a família que adota é mais feliz? Toda família que adota é feliz? Não. A adoção tardia é positiva? Adotar uma criança, um pré-adolescente, um adolescente e um jovem é positivo? Observem, André foi adotado aos 15 anos de idade. Ele já era um adolescente. O Rodrigo foi adotado aos 13 anos de idade. Então, veja, o Rodrigo já era um adolescente, né? Então, pode ser uma possível resposta. As famílias preferem adotar bebês? Não, porque o casal da imagem não adotou bebê, né? Eles adotavam, geralmente, o mais novo a ser dotado foi o Francisco com 8 anos de idade. Então, eliminamos a letra C, porque a ideia não pode ser inferida a partir do texto.
A adoção de adolescentes é mais simples? Qual é a pista textual, qual é o índice que o texto nos traz para afirmar que a adoção de adolescentes é mais simples? Não é nenhuma pista, não há nenhum dado, nenhuma afirmação que sinaliza isso. Mesmo porque Francisco não era adolescente quando foi adotado. Ele era ainda uma criança. Então, eliminamos a letra D. Letra E. Os filhos adotivos são companheiros dos pais. Qual é a pista que o texto nos fornece para identificar que filho é companheiro do pai? Existe alguma pista que sinaliza isso no texto? Observem se há alguma pista que sinaliza esse ponto de vista no texto. E um detalhe, se os filhos adotivos são companheiros dos pais, o Bruno, que é filho legítimo, ele é excluído, ele não é companheiro dos pais. Então, essa compreensão também não é possível. Eliminamos a letra E. Portanto, qual é a alternativa que nos resta? Diante das análises que fazemos entre cada alternativa e aquilo que o texto nos oferece como informação, a alternativa B, como gabarito. A adoção tardia é muito positiva. Então, vale a pena adotar uma criança, um pré-adolescente, um adolescente. Tanto é que o casal não adotou somente um, mas adotou vários, com idade acima do que era esperado, acima de uma criança, por exemplo, em idade infantil. Então, temos aí um texto de fácil compreensão, mas que demanda sempre aquele toque de dica. Sempre relacione a imagem, a fotografia, a ilustração, com a linguagem não verbal. Veja qual é o primeiro plano da imagem, o segundo plano da imagem, analise cada elemento da imagem e depois estabeleça uma associação dessa leitura de imagem com a leitura do texto de linguagem verbal, com o código da língua. E a partir daí, a produção de sentido, ela ocorre. Meus queridões, um abraço no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.